A ciência está sempre atrás da verdade, desvendando mistérios e tentando ver lógica nos eventos mais caóticos. Mas existem várias descobertas que ainda não foram explicadas, pelo menos até hoje ainda não. Aí vão algumas das descobertas mais bizarras que os cientistas não conseguem explicar até hoje. Número 10. Cavernas Longyou. Escondidas nas profundezas da aldeia remota de Xianbeikun, na província de Zhejiang, na China, estão as lendárias cavernas Longyou. À primeira vista pode parecer só mais uma maravilha das civilizações antigas. Entretanto, esse local está repleto de mistérios que confundem os cientistas até hoje. Descobertas em 1994, dizem que as grutas artificiais foram construídas entre 2.000 e 3.000 anos atrás. Isso coloca esse local ainda antes das dinastias chinesas na linha do tempo. O que é mais intrigante é que toda a engenharia complexa envolvida na construção vai muito além do que uma civilização pré-imperial poderia ter feito. Como as cavernas foram construídas para serem muito espaçosas, tanto em largura quanto em altura, a força de trabalho necessária para construir uma estrutura tão enorme sem máquinas deve ter envolvido milhares de pessoas trabalhando o tempo todo. Cada superfície, parede e teto foram esculpidos com perfeição. A solidez dessas cavernas era tanta que elas quase não sofreram nenhum desgaste. Além disso, pensa só, como fazer para construir na escuridão da caverna usando ferramentas super primitivas? De fato é um mistério e tanto. Na verdade, os arqueólogos ainda não sabem quem exatamente construiu essas cavernas. Elas foram encontradas completamente inundadas e os construtores não deixaram evidências, registros nem objetos. A única coisa que restou que pode ser relacionada à sua cultura foram esculturas em pedra. Número 9. Dodecaedros romanos. Os dodecaedros romanos podem parecer uma bugiganga qualquer de metal, mas acontece que eles datam do início dos séculos 2 e 3 d.C. Normalmente feitos de bronze e prata, eles são cravejados de esferas e podem ser cobertos com símbolos estranhos relativos àquela época. O mistério? Ninguém sabe por que eles foram projetados. O primeiro dodecaedro romano foi escavado em 1739 e desde então os arqueólogos descobriram mais 115 deles. Curiosamente, eles só foram encontrados no nordeste da Europa, particularmente em torno da França, Hungria, Bélgica e Grã-Bretanha. Alguns artefatos dourados semelhantes ao dodecaedro romano foram encontrados no sudeste da Ásia, mas mesmo com muito estudo ainda não temos certeza se estes objetos estão relacionados. O mais louco é que não existe absolutamente nenhuma menção ou representação desses artefatos em qualquer registro histórico conhecido, o que com certeza aumenta ainda mais o mistério. Existem muitas teorias sobre como eles eram usados, podendo servir desde simples objetos de decoração até possíveis ferramentas de tricô com luvas ou dispositivos usados para determinar a data ideal da semeadura para os grãos de inverno. Mas até hoje ninguém apresentou uma explicação concreta e confirmada para sua existência. Número 8. Main Penny. O Main Penny, também conhecido como a moeda Goddard, é uma moeda de prata de origem norueguesa que parece ter sido produzida na segunda metade do século XI d.C. O que essa moeda tem de especial é que ela foi descoberta no estado do Maine, nos Estados Unidos, em 1957. Em outras palavras, é uma moeda europeia que viajou até o continente americano antes mesmo de Colombo pisar nesse lado do mundo 400 anos depois. Inicialmente, as suposições eram de que a moeda tinha sido trazida pelos primeiros nórdicos, mas a ideia foi rejeitada, pois este é o único objeto encontrado aqui de origem europeia. Outra teoria era que ele foi trazido por vikings mercantes, cujas viagens já foram confirmadas como tendo vindo até a América no século X. Essa explicação também foi rejeitada, já que existe um intervalo de pelo menos 200 anos entre as viagens dos vikings e a circulação dessa moeda. Algumas pessoas sugeriram que ela foi trazida por nativos americanos da parte norte do continente, onde os vikings desembarcaram pela primeira vez. No entanto, as inconsistências de sua existência são tão estranhas que muitos pensam que ela foi simplesmente falsificada, ou mesmo levada para lá em tempos recentes. De qualquer forma, real ou não, sua descoberta ainda mantém especialistas confusos até hoje. Número 7. O objeto do Mar Báltico. Em junho de 2011, a equipe sueca de mergulho OceanX usou um sonar para detectar um objeto muito estranho no fundo do Mar Báltico. Em vez de se depararem com destroços de um navio ou formações naturais, o que eles encontraram foi algo muito peculiar, quase artificial e até mesmo sobrenatural em sua forma. Conhecida hoje como anomalia do Mar Báltico, este objeto bizarro tem 14.000 anos de idade. A tal anomalia tem a forma de um estranho objeto arredondado que parece ter sido feito pelo homem.
Na verdade, olhando para a leitura do sonar e sua aparência geral, vemos que o artefato se parece muito com a lendária Millennium Falcon do Star Wars. Acontece que o objeto que se parece com um OVNI está alinhado com uma trilha no fundo do mar que se estende por cerca de 300 metros do local onde ele está, deixando tudo ainda mais confuso. Não existem explicações reais e concretas para sua origem. Pode ser inteiramente possível que seja um antigo templo, enquanto a trilha do fundo do mar pode ser uma estrada rudimentar. Teriam vindo parar debaixo d'água da mesma forma que outras estruturas antigas com o aumento do nível do mar. Até que a OceanX ou qualquer outra equipe de investigação consiga financiamento para ir lá e dar uma olhada mais de perto, isso deve permanecer sendo um mistério inexplicável. Número 6. Pedra misteriosa do lago Winnipesaukee. Uma das descobertas mais controversas e misteriosas é a Pedra do Lago Winnipesaukee. A descoberta da pedra data de 1872, quando foi encontrada pela primeira vez em New Hampshire por alguns trabalhadores. No início, todos pensaram que era um artefato de cultura mista, uma espécie de símbolo de unidade entre tribos e culturas. Mas em 1994, uma análise do artefato levou à descoberta de uma perfuração excepcionalmente precisa. Afirmaram então que os orifícios feitos ali eram extremamente regulares, o que significa que era improvável que tivesse sido perfurado com uma ferramenta da época da América pré-histórica, e mais provável que tenha sido perfurado com uma ferramenta elétrica portátil, que não existia antes do século XIX. A menos que isso seja uma farsa, esse aparente anacronismo de sua origem e das técnicas envolvidas faz com que seja impossível confirmar seu lugar na história. Mesmo se a idade da pedra em si fosse descoberta, provavelmente nunca saberíamos quando é que ela foi esculpida da forma que está hoje. Agora que a gente chegou na metade do vídeo, dá só uma olhada nesse objeto transparente e estranhamente grande descoberto por acidente em 2014. Ele tem um formato irregular e brilha num tom azulado. Esse artefato não pôde ser explicado por um longo período de tempo, mas finalmente descobrimos o que era. Você consegue adivinhar? Pausa o vídeo e coloca sua sugestão nos comentários. No final do vídeo revelaremos esse segredo e veremos se você acertou. Número 5. O bolor limoso e sua inteligência. Para você, o que define a inteligência? Normalmente é mais fácil dar exemplos de inteligência do que dar uma definição para ela. Isso porque existem vários casos que desafiam nossas próprias visões desse conceito tão abstrato. Veja só o mistério não resolvido do bolor limoso, por exemplo. Eles podem não ser tão impressionantes quanto algumas coisas que mostramos até aqui, mas seu modo de vida vai explodir sua mente. Esta membrana pulsante de gosma amarela é capaz de atravessar uma complexa variedade de superfícies. Quando encontra uma fonte de alimento, por exemplo, ele marca seus rastros com vestígios químicos e consegue então se lembrar daquele caminho. Mesmo sem cérebro, é capaz de resolver labirintos, rastrear mapas, seguir rotas e até mesmo analisar seus arredores, usando seu próprio conceito de inteligência. Por que o bolor limoso evoluiu para pensar desse jeito? Os diferentes processos de suas ações podem ser rastreados até seus antecessores, mas seu mecanismo atual de pensamento segue um mistério. Bem, um mistério para a nossa definição limitada de inteligência hoje. Número 4. O sinal WOW. Foi uma noite fatídica em 15 de agosto de 1977. Um sinal de rádio de banda estreita que logo se tornou um fenômeno foi recebido pelo radiotelescópio Big Ear nos Estados Unidos. O estranho sinal de rádio de 72 segundos era muito forte, mais de 30 vezes a intensidade da radiação de fundo típica da área detectada. As leituras digitais impressas do sinal foram marcadas com um WOW por escrito, dando origem ao seu nome. Mas por que tanta surpresa assim com o sinal? Bem, a área relativa se localizava em algum lugar perto do aglomerado de estrelas M55, mas a fonte real nunca pôde ser determinada com exatidão. As falhas foram descartadas devido à duração e o fade-in natural do sinal. Fontes naturais, como estrelas de nêutrons, também foram descartadas, já que o sinal foi recebido só uma vez e faltou a regularidade típica da transmissão que teria se viesse de uma fonte assim. Mais importante ainda, esse poderoso sinal foi recebido em uma frequência de 1420 MHz, a frequência emitida natural do hidrogênio. Essa é uma forte evidência de sua origem artificial e extraterrestre, embora algumas teorias sobre nuvens de hidrogênio dentro de cometas possam servir como uma tentativa de rejeitar essa afirmação. De qualquer forma, podemos nunca saber a verdade, já que o sinal nunca mais foi captado. Número 3. As estatuetas Dogo. As estatuetas Dogo são um conjunto de estatuetas de argila de vários formatos e tamanhos encontradas por todo o Japão. Seu nome vem da palavra Dogu, que significa figura de barro em japonês. Até o momento existem oficialmente cerca de 18 mil estatuetas dessas, cada uma com pelo menos 2.000 a 10.000 anos de idade. Enquanto muitos simplesmente concluem se tratar de artefatos do Japão pré-histórico, elas são um mistério porque não se sabe o motivo de existirem. A teoria atual é que sejam efígies humanas, uma espécie de ícone no qual se acredita que a energia mágica positiva se manifestava.
Isso se conecta bem com as raízes da religião shintoísta japonesa, baseada no animismo. No entanto, como elas datam de muitos milênios antes dos primeiros traços encontrados dessas crenças, essa ideia nunca foi confirmada. Teorias mais doidas chegam a dizer que esses são trajes espaciais de antigos visitantes alienígenas, retratados da melhor maneira possível pelos povos primitivos daquele lugar e época. Independente das teorias de hoje, a grande lacuna no tempo que representam faz com que pareça impossível solucionar esse mistério. Número 2. Manuscrito Voynich. Talvez um dos documentos misteriosos mais conhecidos de todos os tempos, o manuscrito Voynich é um códice, ou livro, escrito em um estranho código que ninguém ainda foi capaz de decifrar. Visto pela primeira vez em 1912, recebeu o nome em homenagem a seu proprietário, Wilfrid Voynich. A datação por carbono do documento revela que foi feito durante o século XV. Basta folhear algumas páginas do manuscrito para ver como seu conteúdo é sobrenatural. Estranhos símbolos do zodíaco, representações de mulheres nuas fazendo todos os tipos de coisas e plantas e animais de outro mundo são vistos ali. É bastante estranho que a linguagem usada para escrever o documento ainda não seja compreendida. Será que eram rabiscos aleatórios inventados? Bastante improvável, pois descobriu-se que ela tem o mesmo tempo, frequência e cadência das línguas humanas. Algumas pessoas até afirmam que é simplesmente uma farsa do autor original, ou até mesmo do próprio Voynich, e que nunca foi pensado para ter qualquer significado real. Ainda assim, seus escritos e representações intrincadas e detalhadas, junto com as descobertas de datação por carbono 2 e a análise do material, enfraquecem essa ideia. Sobre quem escreveu esse documento e o motivo, ainda não sabemos nada. Número 1. A Tábua de Concreto do Zodíaco. A Tábua de Concreto do Zodíaco foi o nome provisório dado a uma misteriosa peça de pedra encontrada perto de uma residência em Mission, no Canadá, em 2013. Como o próprio nome sugere, a pedra é adornada com símbolos astrológicos. No que diz respeito aos testemunhos originais, não existe nenhuma explicação oficialmente confirmada para a tal Tábua do Zodíaco. Ela foi encontrada em um nível relativamente raso, que sugere que pode ter sido enterrada naturalmente nos últimos anos, ou ter sido coberta de propósito para algum objetivo específico. As imagens na laje mostram que ela pode ter tido um determinado propósito. Os anéis e linhas dentro dos símbolos do zodíaco mostram que ela pode ter sido usada como uma espécie de relógio de sol rudimentar, tanto para decoração quanto funcionalmente. Sobre o que está abaixo dela ainda não foi revelado pelas pessoas que encontraram a tábua, mas além de sua origem real, a Tábua de Concreto do Zodíaco guarda um grande mistério em torno de sua existência. A menos que sua documentação ajude a desvendar sua origem, talvez ela continue sendo uma grande incógnita para todos nós. Agora voltando àquela pedra misteriosa. Inicialmente as pessoas acharam que era algum tipo de rocha espacial, mas não tinham nenhuma evidência de que ela tivesse passado pela atmosfera. Depois pensaram ser parte de uma pedra preciosa, mas também foi confirmado que não era feito de quartzo, diamante ou corindo. Se você respondeu que era uma peça de decoração de jardim, quase acertou. Na verdade, o misterioso objeto transparente foi posteriormente analisado e considerado nada mais do que um ornamento de vidro. Especificamente, era um pedaço de vidro vendido para uso em jardins. Então, sim, não era nenhum meteorito, nem uma pedra preciosa, infelizmente. Você acha que algum dos outros artefatos nesse vídeo tem uma explicação mais plausível, como a explicação para este objeto de vidro? Conta pra gente nos comentários, e obrigado por assistir!